visita as nossas vidas agora com o derramar do teu poder através do teu Espírito Santo, pois nós queremos ser agora, Pai, tocados pelo Senhor, receber aquilo que vem de ti. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glorifique, exalte aquele que vive e reina para sempre, o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, glórias sejam dadas a Ele. Exalte ao Senhor com seus aplausos. Diga palavras de louvor ao nome de Jesus. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Glória a Deus. E agora nós vamos cantar um louvor novo. E eu tenho certeza que vocês vão ajudar a gente. Fazer um coral, né, Cris? Né, meninas? A gente vai ensinar o refrão para vocês. É um louvor que a gente canta em comunhão com os irmãos. Coloca aí, por favor, a parte que fala que é a graça de Jesus, por favor, no telão. Vamos cantar junto um pedacinho para vocês, ó. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito vive em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito. Fácil, né? Mais uma vez. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito vive em nós. Que a graça de Jesus, o amor
passar a semana inteira cantando na sua casa, no seu trabalho, declarando que a graça de Jesus, o amor e a comunhão brilhem em nós. As palmas. Que o Senhor te abençoe e te faça crescer todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, todos os dias. Que o Eterno te guarde e te dê seu favor, e que nunca te falte a paz do Senhor. Te abençoe e te faça crescer todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, todos os dias. Que o Eterno te guarde e te dê seu favor, e que nunca te falte a paz do Senhor. De Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito brilha em nós todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Vou pedir a gentileza de coloca aí o refrão de novo, por favor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito brilhe em nós. Fala isso pro irmão que está do seu lado. Que a graça de Jesus, meu irmão, o amor de Deus, a comunhão do Espírito brilhe em nós. Sabe quando isso? Todos os dias. Todos os dias. Aquele dia feliz, aquele dia triste, mas o amor dele brilha em nós. E nós vamos cantar mais uma vez. Vira pro seu irmão e canta. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito brilha em nós. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito brilha em nós. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito para acabar a última brilha em nós. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai
afasta de nós todos os dias. Adore a Ele sempre, tenha Ele sempre por primeiro. Vamos continuar adorando Jesus. Aleluia. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Aleluia! Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar, habita entre nós, ó Santo Deus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu Aleluia! Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, Ele é justo e fiel, vestido de glória
majestade, ao Senhor o alto trono, todo firmamento, toda adoração e louvor. Pois seu reino é reino eterno, Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda a redenção e todo poder. Adoração ao Senhor Jesus, adoração e o levantar de minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Toda glória, honra e poder ao Rei, toda esplenda majestade, ao Senhor o alto trono, todo firmamento, toda adoração. Pois seu reino é reino eterno, Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda a redenção e todo poder. Adoração Ao Senhor Jesus, adoração aleluia, e o levantar de minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Adoração ao Senhor Jesus, adoração. Oh, e o levantar de minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Glória, glória, glória.
noite, irmãos. Paz seja com todos. Que bom que você veio. Que gostoso poder cultuar juntamente com você, dando a Deus glória, 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 glória. Se assente por um instante. Se você deseja ofertar, este é um momento que você pode fazê-lo. A Igreja do Evangelho Quadrangular está aqui na Penha há 53 anos, trabalhando para levar o amor de Cristo, para levar a palavra de Deus, assim como ela é, sem aumentar e sem diminuir. Então, se você deseja contribuir com a obra de Deus, trazendo a presença dEle, daquilo que você tem recebido em toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até ao Apocalipse, nós vemos como é importante trazer diante de Deus algo que nos importa. E aqui estão, sim, as ofertas e os dízimos para consagrarmos. Vamos falar com Deus. Consagramos, Senhor, aquilo que os teus filhos trazem à tua presença. Que coisa especial é sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, pela vida, pelo suprimento, pela manutenção, pela saúde, enfim, por tudo. E aqui os teus filhos trazem uma parte daquilo que lhes importa, Senhor, daquilo que o Senhor tem dado a eles. E nós consagramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Agora eu quero ler a palavra de Deus com vocês. Se você tem a sua Bíblia e pode abri-la, por favor, abra comigo do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 ao 3. Eu peguei muita bala. Segura um pouquinho, que meu bolso está incomodando. Desculpa, irmão. Quem quiser para ela, pede para ela aí, ó. Tem bastante. Ainda sobrou mais um monte aqui, viu? Estão preparados aí? E diz assim a palavra de Deus: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Amém. Podemos assentar. Irmãos, a nova aliança começa assim. João começa a pregar: arrependei-vos, preparando o caminho para quem? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, logo em seguida vem. E João já estava falando qual é o princípio da nova aliança. Qual é o princípio? Vamos repetir. Nós acabamos de ler. É necessário se arrepender para perdão dos pecados. Pecado confessado, pecado perdoado. Ou seja, quando eu me arrependo. Ah, pastor, mas veja só, olha, você quer discutir, você discute à vontade. Mas o que a Bíblia nos ensina é que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ou seja, ele passa a viver uma nova vida com Deus. Então, se arrepender do quê? Dos tempos que vivemos afastados de Deus e que não nos importávamos com Ele, ou talvez dos maus caminhos. Alguns socialmente são mais agressivos do que o outro, alguns viveram. Outro dia eu conversava com um pastor amigo, e ele falou assim: eu já fui da pesada, eu já roubei, eu já fiz. Eu falei: você? Ele falou: Jesus mudou a minha história. Então, quer dizer, ele se arrependeu daquela história. Mas outros vêm a Jesus e não tem um passado desse. Ninguém não roubou, não matou, mas tem coisas que precisam ser colocadas diante de Deus, porque esse é o projeto. E então João vem para preparar o caminho de Jesus. Jesus vai até ele para ser exaltado. Jesus vai até ele para ser batizado. Jesus reconhece a autoridade dele, que ele veio como antecessor para preparar o caminho, e vai até ele para ser batizado. E João falou: eu não vou te batizar. Jesus diz para ele assim: cumpra-se o que está escrito. É necessário que tudo se cumpra. Então, quando Jesus ia orar e falar com Deus, ele não precisava disso. Ele era Deus, ele tinha comunicação direta com o Pai.
Mas por que ele fazia isso? Para que eu e você aprendêssemos com ele para a nossa realidade. Quantos entenderam isso? E aqui Jesus de fato não precisava ser batizado, mas por nós ele o fez, porque ele nos representava como alguém que ele ia ser o cordeiro que ia morrer em pecado lá por nós. Então ele foi ser inicialmente como nós devemos ser, batizados. Crer e ser batizado. Irmãos, essa é uma das maiores distorções, assim como comida, bebida, ou não poder raspar embaixo do braço, ou da unha que as pessoas inventam aí, são as distorções do Evangelho. E as pessoas ficam discutindo, porque isso, porque aquilo. Não tem discussão, aquele que crer e for batizado será salvo, disse Jesus. Ou seja, naquele dia eu criei e fui batizado, eu chego, posso entrar pela porta. Se eu não crio, vem cá Jesus, vamos discutir um negócio aqui. Veja só, nem você não vai ter nem condição disso, não vai ter esse acesso. E aqui o povo vai diante de Moisés e diz assim: não, nós não queremos mais falar com Deus, nem que Ele fale conosco, não. Fala você através, vamos usar Eles queriam um terceiro, eles não queriam um contato com Deus, porque eles tinham medo de morrer. Por quê? Moisés vai dizer, não, por que Ele vai matar vocês? Só se vocês não quiserem obedecer a Ele, então vocês quiserem enfrentá-lo, ou seja lá o que for. E é o que tem acontecido com essa geração. A mesma coisa. Tendo Deus outrora falado pelos profetas, Moisés era um deles, hoje nos fala pelo Filho. E as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, eles sempre querem um intercessor. Fala lá o pastor, fala o líder do louvor, fala o líder das mulheres, dos homens. Não, usa. Escuta, acabou esse negócio. Deus resolveu ter agora conosco uma aliança direta, em que ali Ele usava representantes sim para falar com o povo. E como fez ali, falou de forma direta, mas o povo rejeitou. Isso é o que está registrado no livro deles. E nos nossos dias, irmãos, como tem sido difícil as pessoas quererem ter relacionamento com Deus. Eles querem ter relacionamento com um amigo, eles querem ter relacionamento social, ou seja, numa atividade de jogo lá, ou de bola, ou de bote, ou seja lá, qual atividade social, para ter um relacionamento gostoso. Eles querem poder passear, viajar, eles querem tudo que este mundo dá, de forma material, mas se esquece que vai chegar um fim nesse tempo, e nós vamos ter que ir para algum lugar. Então, se nós não vamos para lugar nenhum, se vai do jeito que vem, vai para o inferno, deixa lá, então não precisa se interessar por nada não. Mas se quiser ir para aonde Jesus nos está convidando, é necessário termos relacionamento com Deus, desde já. Não é falar assim, quando chegar lá eu resolvo isso. É muito pequeno, porque significa que o tempo em que esteve na terra não deu importância ao Senhor dos Senhores, que hoje fala conosco. Da mesma forma com que Ele falou para o povo de voz audível, eles ouviram a voz de Deus falando com eles, em meio aos trovões e os raios e os relâmpagos, e Deus falando com eles. Quero dizer aos irmãos que naquela época, seria muito difícil falar a 2,5 milhões de pessoas com alto-falantes, porque não existiam. Não existia energia elétrica, não existia nenhuma forma de comunicação direta a todo o povo. Portanto, só alguém mesmo sobrenatural para falar de forma poderosa a toda essa nação. Não foi uma fake news, foi o próprio Deus querendo se relacionar com eles. E eles não quiseram mais ouvir a voz de Deus de forma direta. Para que Deus não os incomodasse, para que eles pudessem, Moisés, não queremos saber, não, fala você lá com Deus, resolve lá com Ele. Sabe, irmãos, quando João vem falando, arrependei-vos, é para a gente entender a diferença entre antes e o durante. Ou seja, antes de Jesus e agora o durante com Ele. A gente precisa entender que há diferença. É necessário que entendamos que caminhar com Deus
A gente pode jogar bocha, a gente pode jogar futebol. Isso não nos afasta de um relacionamento social com ninguém. Mas quando eu jogo futebol agora, eu não fico mentindo. Ou quando eu jogo bote, eu não minto. Ou eu não quero enganar, eu não quero trapacear. Eu não quero ser o melhor só para me aparecer. Porque se o cara joga bem, parabéns, ele é um bom jogador. Mas tem gente que não joga nada, mas só de inveja ele quer ser o melhor. Então isso são os sentimentos naturais da carne que tentam provocar dentro do ser humano coisas que afastam do próprio ser humano e também de Deus. Porque esse tipo de coisa que eu disse aqui agora vai criando rancor, vai criando musgo, vai criando coisas ruins, e daqui a um pouco existem as separações de palavras, de amizades, etc. Porque um trai o outro. Quem gosta de ser traído aqui? Então por que essa sociedade trai demais, se nem eles gostam? Eles também não gostam. Mas como se trai hoje? Se trai no ambiente de trabalho, se trai no ambiente escolar, se trai no ambiente familiar, se trai em tantos e tantos lugares, no ambiente administrativo. Se isso é um mal social, porque as pessoas praticam porque eu preciso alcançar um lugar ao sol. Irmãos meus, eu quero mostrar a vocês palavras de um rei que entendia tão bem o que era servir a Deus. Ele dizia: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aquele que faz a vontade de Deus, enquanto ele está descansando, Deus está preparando o caminho para nós. E isso é fato. É um Deus que cuida daqueles que o amam, mas Ele também prova os nossos corações. E às vezes a gente não entende isso, quando Ele está provando os nossos corações. A gente às vezes não consegue compreender um Deus que quer mostrar, inclusive para nós: olha lá, tem uma sujeirinha aí, filho, precisa tirar. Então é quando Ele prova o coração e aquela sujeirinha aparece, é Ele querendo fazer da gente alguém melhor, agradável ao eterno. Porque, para e pensa, quando a gente lê Apocalipse, fala que uma série de coisas ruins daqui não haverá na eternidade. Não vai haver, diz que pecado não vai entrar. Então Ele já está preparando eu e você para uma vida nova. E aquele que é dele começa a ter alegria nisso. Ele fala: olha, eu já estou agradando o meu Senhor, eu já estou me polindo para aquilo que vai ser o eterno, porque lá não vai haver traição. Então quem vive traindo aqui está no foco errado. E olha, irmãos, as pessoas preferem: fala com fulano lá, vou falar com fulano lá, ele resolve meus problemas, mas não quero saber de Deus não, porque quando ele vai diante de Deus, tem que ter uma atitude. Deus sempre nos chama para um posicionamento em relação à vida, ao pecado e à eternidade. Então muitos não querem ir diante de Deus, falam: depois eu vejo isso. Hoje eu já estou com quase 60 anos. E eu tinha uns 13, 14 anos, eu já ouvi as pessoas falando assim: quando eu for velho eu penso nisso, eu vou viver a vida doidada e depois eu penso nisso. Como se ele tivesse um diário e falasse: bom, eu vou morrer no dia tal, então 2 dias antes ou um dia antes eu tomo um jeito, peço perdão. Isso é abusar da graça, sabendo que tem um Deus gracioso querendo relacionamento conosco. A pessoa faz o quê? Ela despreza. Eu vou fazer o que eu quero, depois lá na frente eu penso sobre isso. É a pessoa que está ouvindo: olha, tem um Deus, quer falar, quer relacionar, quer ter, e você não quer saber? Eu tenho outras coisas como prioridade, eu preciso namorar, eu preciso casar, eu preciso ter filho. Aí a pessoa tem gêmeo, trigêmeo, e fala assim: seu Deus, o senhor também, hein? Mano, eu estava hoje almoçando, a mulher estava com 2 em cima da mesa lá. Devia ter 1 mês ou 2, eles botaram 2 cadeirinhas assim, coisa mais linda. Quietinha, ou quietinha, né? Não sei se era menina, eu acho que era menina. 2 menininhas igualzinhas assim. No caso da Leslie, quando veio 3, deu susto, né, Leslie? Nasceu, precisou da família toda para cuidar. Então,
Aí a pessoa fala assim: oh Deus, o senhor também, eu pedi um, não era 3 não. E as pessoas estão sempre, não estou falando que é o caso deles livros, não estou dizendo que alguém pode reclamar ainda diante de Deus porque veio 3, né? A gente, irmãos, tem recebido de Deus tanta graça, a gente tem recebido dele o amor, a própria vida, e Ele tem só tentado conosco uma aliança para que possamos viver melhor aqui nesta terra, para que a gente possa viver o amor, para viver a graça. Eu estou falando sobre traição, né? Porque é o que as pessoas fazem o tempo todo, elas mentem, elas enganam, só para alcançar um degrau a mais, na escala social, ou no trabalho, ou seja, no que for. E aí o Senhor diz: ama o teu próximo. Quem ama o próximo não mente para o próximo. Quem ama o próximo, se for para ser ele promovido e você, e ele for promovido, você vai lá e dá um abraço, fala que Deus abençoe no seu novo desempenho. Deus, aí você vai olhar para você e falar: Deus vai preparar o meu dia, a minha hora. Quem ama o próximo começa a ter outros valores. Por isso vem dizendo João: arrependei-vos, porque existem muitas coisas dentro de nós, na nossa natureza, que precisam ser transformadas, principalmente a ausência de Deus nos seres humanos. Nos nossos dias, a dependência de medicamento pesado e outras substâncias tem sido algo espantosa, e aí eles acham que está tudo bem. Mas como está tudo bem? Você depende de coisas que você não consegue sobreviver sem elas. Aí vem lá o texto, e Isaías fala: os que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas, caminharão, não se cansarão, correrão, não se cansarão, e não se fadigarão, voarão com asas como águia. Vem lá Isaías profetizando, e aí Jesus vem, depois desse momento do batismo, ele tem o seu tempo também de ser provado em outras coisas, e em um dos sábados estava lá Jesus, que a Bíblia fala que era o costume dele estar aos sábados na sinagoga, porque nós ouvimos o quê? Que o dia do sábado era para isto, para os judeus. Vocês veem como tudo bate? Ou seja, o Novo Testamento só tem significado por causa do Velho, mas não adianta ser lá o Velho, porque as regras do Velho você vai ficar tudo confuso, como eu acabei de explicar. Então vai para o Novo logo. Mas para nós que estudamos a Bíblia como um todo e que já temos terminado, o Novo só tem fundamento porque bate exatamente com a profecia do Velho. Aí Jesus está lá no sábado, depois do tempo de consagração, e aí dão para ele o livro para que ele lê, e o livro de Isaías, e ele começa a dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o me ungiu para trazer salvação, alegria, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. E ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Perceba, você que me ouve, ele se importa com a escritura. Ele próprio o tempo todo fala a escritura. Por isso você que acha que vai dar um tapa na vida, eu chego lá e falo: e aí camarada, tem legal, papapá, papapá, e aí, eu sou legal, eu entro também? Se ele fala que pastor não vai entrar, que é isso? Jesus disse naquele dia, preste atenção, ouça, naquele dia, e ele está se referindo a líderes e pastores, pessoas com dons e talentos. Naquele dia muitos vão me dizer: eu preguei no seu nome, eu expulsei demônios no seu nome, eu fiz maravilhas no seu nome, eu falei novas línguas. E ele diz: e eu vou dizer: afastai-vos de mim, porque não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Por isso arrepender-se é necessário. Quando vem para Jesus, arrepender-se das coisas que o mundo semeia em nossos corações, na nossa natureza.
e dizer agora: Senhor, eu nasci para Ti, eu vou Te amar e Te adorar e ser grato pela existência. O ser humano que não reconhece que existe um Deus, é porque não quer. Porque não existe nada no planeta que não tenha uma sequência lógica, no sentido de plantar, colher e crescer. As coisas têm que ter ordem para existir, porque senão elas deixam de existir. Alguém com amor nos fez, e nos fez para si, mas o homem rebelou-se contra Deus. Então lá Deus falou: eu vou mandar a solução. A Escritura de novo, a Escritura de novo. E aí vem Jesus trazendo a solução. Por isso é necessário arrepender-se daquilo que nos afasta de Deus. Talvez você é uma pessoa socialmente que não tem nada que te afaste de Deus. Oh, glória a Deus. Mas se há algo que você precisa arrepender-se, é necessário se arrepender. Quantos entenderam o que eu disse? É necessário, mas não é, porque eu chego lá, eu dou não tem, chego lá e dou ou se arrepende e há perdão, ou não se arrepende e não tem perdão. É tão simples. O perdão é dado por quem se arrepende, por quem quer a graça. Então vem o perdão. Se eu não me arrependo, não vem perdão. Mas a pessoa chega a ser tão arrogante: eu não tenho nada para me arrepender, não. O que eu faço, eu não me arrependo de nada que eu faço na vida. Eu já ouvi isso dezenas e dezenas de vezes na televisão, de pessoas famosas: eu não me arrependo de nada que eu fiz da minha vida. Irmãos, tantas coisas, olha, eu não fui do mundão, mas tantas coisas que se eu pudesse não ter feito, ou ter feito diferente, como eu faria? A alegria de fazer agradável ao meu Senhor. Eu me arrependo, sim, de tudo aquilo que desagrada ao meu Senhor. Por isso, logo em seguida vieram os profissionais da época que mexiam com as coisas de Deus e não eram de Deus. E João fala assim: quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Ou seja, ele está dizendo que se não se arrepender, vai experimentar a ira vindoura. E Jesus fala isso o tempo todo. Ele fala que aquele que não estiver ligado nele vai ser cortado e lançado nas trevas exteriores. Ou seja, Deus está dando tempo para mim e para você, que tenhamos com Ele uma relação de intimidade. E eu gostaria muito que você hoje dissesse: fale o Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu gostaria que você com ousadia falasse: eu quero ouvir a tua voz. Nós já tivemos exemplos demais no passado de pessoas que se afastaram de Deus por vontade própria, para que a gente siga essas pessoas, e todas elas tiveram um destino muito ruim. Aí vem Deus e diz para eles: olha, Isaías falando: eu sou um Deus que faz misericórdia àqueles que me seguem, às gerações vindouras, mas sou um Deus que também pesa nos filhos a maldade dos pais. Por isso Jesus vem, e aí que está a beleza. Se você é alguém que vem de uma família destruída, fica tranquilo. Em Jesus a Bíblia fala que toda maldição é quebrada. Isso é coisa especial. A pessoa fala: meu pai era isso, minha mãe era aquilo, minha avó era aquilo outro, e você diz: e eu sou filho de Deus. A maldição é quebrada em Jesus Cristo. Ele é um Deus que tem este poder. Essa história de viver pelos cantainhos: sabe porque eu não sou melhor porque meu pai, sabe porque eu não sou melhor porque minha mãe, sabe porque eu não sou melhor porque minha avó, isso é tudo balela. Você não é melhor porque você não quer, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Você pode vencer, porque foi para isso que Ele veio, para nos dar vida. E eu mostrei aqui com imagens, irmãos. Aqui o autor tenta retratar o que está escrito. Quando você lê, você vê que é mais ou menos isso ali, que as pessoas estavam ali todas e começaram a ouvir a voz de Deus e resolveram depois falar: nós não queremos mais saber desse negócio. Oh, irmãos, que é isso? Era coisa dele falar que fale o Senhor todos os dias. Vem, Senhor, vem de manhã, vem de tarde, vem de noite, fala conosco, corrige os nossos caminhos, endireita as nossas veredas, mostra-nos a tua glória.
Mostra-nos o que é certo a ser seguido. Então ali ficou claro a dureza do coração daquele povo. E que não sejamos nós, irmãos, porque condenar eles é fácil. Você pode me ajudar? Fala para quem está do lado. Condenar os outros é fácil, viu? Falar da vida dos outros é fácil. E só para complementar, Hebreus fala isso, Hebreus 1, versículo 1 ao 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Irmãos, quando eu leio o Evangelho, eu vejo um Deus amoroso. Enquanto o ser humano queria arrebentar com aquela mulher que estava errada, ela estava errada socialmente falando. Estava errado. E eles queriam então julgar ela, porque ali ninguém tinha pecado. Então ela, pelo menos nós pegamos dela. Então se pegamos dela, arrebentamos com ela. E Jesus diz assim: olha, quem não tiver pecado, está aí, ó. Vocês que são os bons aí, que pode, atira a primeira pedra. As palavras de Jesus são tão fortes e tão poderosas que ninguém ousou atirar a pedra. Diz que dos mais velhos aos mais novos, eles foram largando as pedras e se afastando. É a autoridade do Filho, mostrando a mim e a você que não importa o passado, o que importa daqui para frente. Porque logo em seguida, quando só está ele e ela, ele diz para ela: filha, cadê os teus acusadores? Não tem ninguém, Senhor. E ele prontamente diz: eu também não te condeno. E ele era alguém que podia condená-lo. Ele não tinha pecado. Ele não condenou. Em outro momento ele fala para os discípulos: vocês querem destruir todo mundo? Eu não vim aqui para isso. Vocês não sabem que espíritos são, não. Eu vim aqui para salvar. Ele deixa claro o amor e a graça, que ele veio para perdoar pecados. E ele dá a dica, ele dá a letra para ela, né? Filha, vai, não peques mais. Muda de vida, arrependa-se. É igualzinho, arrependa-se. Tenha consciência de que isso não é para você. Ah, Senhor, mas tantos outros fazem. E essa geração usa isso como desculpa. Ah, todo mundo faz. Viu, adolescentes, juniores? Todo mundo faz, mas não é para vocês. Essa desculpa é a mais furada que tem. A pessoa vai e fica toda encrencada, mas quer que todo mundo se encrenca também. Sabe, irmãos, Jesus veio para nos trazer o novo de Deus. Nunca tenha vergonha de arrepender-se, porque quem se arrepende tem o pecado perdoado. Irmãos, logo cedo eu guardei no meu coração alguns versículos, alguns textos, e alguns são muito fortes. Eu me lembro das palavras de João no capítulo 2 e do capítulo 1 de 1 João. Ele fala: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, ele está orientando as coisas para que a gente não peque. Mas ele diz: mas se todavia alguém pecar, ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso não tenha vergonha de pedir perdão. A pessoa fica bicuda, sabe que errou e fica bicuda, então você está perdendo tempo. O tempo que você fica bicudo, sabe quem faz festa? Com chapeuzinho e bandeirinha? O outro lado. Eles ficam lá, festinha, tudo feliz. Mas quando você se arrepende, eles
pula fora, porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Essa história de ficar bicudo aí é para quem não quer o amor e a graça, como esses que eu mostrei aqui para vocês. Prefere ajuda. Por isso que o Brasil tem 550 ídolos, que toda hora eles inventam um ídolo aí, ou que é cantor, ou que é não sei o que. Alguém pode. Olha, o intercessor está lá em Atos, é Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem ressuscitou e pagou o preço pelos nossos pecados. E como nós já vimos no outro culto, Ele deixou o Espírito Santo para que fique em atuação conosco de forma direta. Sabe, irmãos, coisa gostosa. A pessoa marca aula de inglês e vai. Ela marca aula de pilates e vai. Ela marca consulta no médico e vai. Marca dentista e vai. Ela marca aquilo e vai. Eu podia continuar, né? E vai. Você sacou aqui ou não sacou nada ainda aí? Mas a pessoa não marca, hoje eu vou ter uma relação com o Espírito Santo lá, eu vou orar, eu vou sentir a presença dele, eu vou tocar nas vestes de Jesus, vai sair virtude. Fui claro aqui ou foi difícil o entendimento? A pessoa marca horário para tudo na vida. A pessoa está com o dente doendo, marca o dentista e falta. Quem faz isso aí? Só se acontecer uma outra coisa, né? Porque com o dente doendo a pessoa vai correr no dentista. É mais ou menos assim que as pessoas fazem com Deus. Quando o dente começa a doer, aí eles vão: Senhor, até um horário para mim aí, faz um encaixe aí. Dá um encaixe aí, vê se o Espírito Santo me atende agora. Como se o Espírito Santo não estivesse pronto para atender a qualquer momento. É que ela não quis relação, comunhão com Ele. Fala qualquer outro, vai lá, você vai na igreja? Ora por mim. Ai, que bonito. Você está indo na igreja? Ora por mim. Ai, é bonito, né? Ai, que coisa. Devia ser. Você está indo na igreja? Vou junto. Vou orar com você lá. Irmãos, quando a gente tenta aqui dar uma noção dos pecados dessa geração, e que não é diferente de outras gerações, não é para acusar ela não, viu? Não estou tentando acusar ninguém aqui, estou tentando despertar você, se por um acaso você está fazendo a mesma coisa, está dando desculpa para não ter relação com Deus, para não ouvir a voz de Deus, para não se achegar a Ele, para não se arrepender. Quantos estão entendendo? Aqui não tem um pastor te acusando, tem um pastor te alertando que as desculpas dessa geração afastam elas de Deus. E eu sou pastor, hein? O que ele vai falar agora, né? Às vezes quando o TikTok aqui dá o relatório da semana, e eu acho que gastei muito tempo, ele fala, nossa, eu gastei tempo nesse negócio, hein? Estou falando do Instagram, seja do que for, aí, eles mostram o uso Alguém entendeu o que eu falei? E nem eu entendo muito sobre isso, mas ele mostra um relatório da semana, às vezes, aí, o tempo que você gastou aqui, eu olho e falo assim, tá nós, hein? Como eu usei esse aparelhinho aqui. Então, olha, sinceramente, tem desculpa? Não, desculpa não tem. Tem falta de vontade. Falta de marcar o horário, marcar o compromisso, marcar o propósito e falar, é hoje. Não foi assim que aquela mulher que era impura para os homens, mas não... Ela marcou, ela não viu o obstáculo, ela falou, se me pegarem eu estou perdida, igual a outra, se me pegarem eu estou perdida, porque eu estou fora do acampamento, do que eu tinha que estar, e se alguém souber, por isso que quando Jesus, você ainda não entendeu a grandeza desse tempo, quando Jesus para, não foi por causa do milagre,
Quando Jesus para, não foi pelo motivo de que ela foi curada por 12 anos daquilo que ela tinha. Ele para mostrar que nada podia tornar ele impuro, e que ele purificava quem era impuro. E ela, impura, disse: eu vou tocar nas vestes dele, e a pureza dele vai vir sobre mim. E foi o que aconteceu. Portanto, marcar inglês, marcar, o irmão Mário está lá, marcar japonês, marcar francês, marcar espanhol e qualquer outra atividade, mandarim, que nem o rapaz está aqui, marcar, olha, natação, ó, eu esqueci uma aí, ó. Aí dá uma olhadinha assim, ó. Entendeu? Dá uma olhadinha para ver se cresceu. Aí a pessoa fica toda feliz: nossa, 1 milímetro a mais, eu estou demais, eu estou demais. O cara sai pulando: é agora, eu estou aqui. Irmãos, eu já frequentei a academia, viu? Ultimamente eu fujo dela querendo chegar nela. Está um negócio esquisito, eu quero ir, mas eu estou fugindo, né? Mas é um culto ao corpo impressionante. As pessoas ficam, mesmo que parece que elas ficam assim, dopadas. É algo assim que sai do cotidiano. Eu não estou dizendo que é para não ir, não, por favor, é para ir sim. Aumenta 1 milímetro, 2, 3, quanto você quiser aí, do glúteo, da panturrilha, isso não é o problema. Isso não é o problema. O problema é quando todas as outras coisas são importantes, e marcar um pequeno encontro com Deus. Dizer: ó, eu faço 5 dias de academia por semana, mas nesse dia aqui eu vou dar um descanso para o corpo e eu vou buscar para a alma. O cara fala: nossa, mas vou falhar um dia. Como se eu falhar um dia, como é que vai ser? Vai começar a ficar todo flácido de novo. Eu não posso. Então por que a pessoa não pensa isso na alma dela? Que ela precisa fortalecer a alma dela de uma forma com que fique poderosa. Você aumentou 2 milímetros, 3 milímetros, fortaleceu o ser interior. Por isso eu queria. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e nele farei morada. Feche os teus olhos por um instante. Nós conhecemos as nossas fraquezas e os pecados dessa geração, ou pelo menos achamos que conhecemos. Mas aqui o importante não é a geração, somos nós, eu e Deus. É você que está diante de Deus agora. A sua eternidade depende das decisões que você toma hoje. A sua eternidade depende das decisões que você caminha no seu dia a dia. São posicionamentos espirituais que fortalecem o eterno e o presente. Por isso, diferente das pessoas que não ouvem a voz de Deus, comece a falar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter relacionamento contigo, eu quero de alguma maneira aumentar essa relação de ouvir a tua voz e não temer o Senhor. Porque o Senhor na verdade não quer me afastar de Ti, nem me condenar. O Senhor quer me salvar. Por isso eu quero ir em direção a Ti. Eu quero aprender de Ti. Eu quero saber o que está escrito, o que de fato é, não a fake news. Eu quero ler a Tua palavra e nela me fortalecer. Quero viver por ela. Quero ter a força do Teu Espírito para me conduzir nesses dias, para que ao eu entrar e sair de um ambiente, a luz de Cristo brilhe naquele lugar. Para que quando eu estiver deitado, ou caminhando, ou na academia, ou na escola, ou no trabalho, ou na família, ou na amizade, ou no lazer, a presença do Senhor esteja ali. Que ali esteja alguém que tem comunhão contigo e que ouve a tua voz.
Eu quero experimentar essa comunhão contigo, Senhor. Eu entendo que de tempos em tempos os povos se afastam da sua presença. Eles só buscam quando as coisas ficam ruins. Mas eu quero em todo tempo ter as minhas vestes alvas, Senhor. Eu quero em todo tempo ter comunhão na tua presença. Eu sei que o pastor está falando e eu acho muito distante isso para mim, mas eu quero começar. Eu quero começar, eu preciso. Eu quero começar, eu quero ir em direção a isso como objetivo e propósito. Oh Pai, assim como o Senhor conhecia a dificuldade daquela mulher, o Senhor também conhece a nossa dificuldade no nosso tempo. Mas hoje estamos nos posicionando como teus filhos. Queremos comunhão aumentada, queremos relacionamento mais íntimo, queremos poder tocar as tuas vestes e a virtude fluir em nós, para todo bom propósito, Senhor. Quer seja para cura, quer seja para edificação, quer seja para renovação de mente, de coração, de alma, de espírito renovado. E eu oro. Nós estamos orando. Você que tomou essa decisão e quer buscar o Senhor, fique em pé, vamos orar juntos. Nós vamos fazer esse propósito. Você não é obrigado a ficar em pé não, mas se você fez esse propósito de buscar ao Senhor e ter aí, nós vamos orar juntos, de ter com Ele uma comunhão gostosa, de renovar a sua fé, de renovar o seu amor, de renovar a sua força. Ninguém precisa ficar em pé. Isso aqui não é um estímulo coletivo, não é pessoal. Se você fez esta, Senhor, eu quero aumentar, eu preciso aumentar, eu entendi, eu quero ouvir a tua voz, então nós vamos orar junto. Pai, nós estamos reunidos aqui com o propósito de meditar na tua palavra, e nós hoje vimos que o povo, quando ouviu a tua voz, queria se esconder, mas nós queremos dizer, muitas vezes fizemos isso talvez, mas hoje dizemos: Pai, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, pelo Filho, através do que está escrito, pelo Espírito na caminhada. Fala, Senhor, conosco, edifica-nos pela tua presença, renova-nos pelo teu poder e graça, pois para isso estamos aqui unidos e meditando na tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque a tua voz é bem-vinda, a tua voz é necessária. Precisamos de ti. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Ainda meditando na palavra de Deus, livro de Hebreus 3, capítulo 3, versículo do 7 ao 9 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Não endureça o seu coração. Se o Espírito Santo falar com você e de alguma forma você errar, não se esconda, peça perdão. Peça perdão, diga: Senhor, me perdoa. E continue, vá em frente. Renove a sua força. E se você está conosco e nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, para que a sua vida tenha um novo sentido, hoje é teu dia. Você pode fazer isso declarando: eu quero Jesus na minha vida. Se há alguém que deseja fazer essa oração comigo, eu quero orar com você, para que Jesus entre também no seu coração e venha fazer morada na sua vida, venha transformar a sua história, venha fazer o novo dentro de você. Há alguém? Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Antes de terminar, irmãos, eu quero fazer uma oração em favor da nossa nação. A televisão muitas vezes tenta pôr medo nas pessoas a respeito de tantas enfermidades e doenças, e às vezes existem surtos mesmo. Desde que eu era criança, já peguei sarampo, já peguei cachumba, já peguei, aí vai, estou aqui, E quando Deus tem um propósito na vida da gente, não importa o que é, e eles tentam. E às vezes tem a concentração de pessoas, às vezes faz com que certos vírus se multipliquem, etc. Faz parte da existência. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né?
Mesmo que não se queira, acontece isso. Mas também a Bíblia diz que nós temos autoridade e poder. Então vamos orar para repreender esses vírus, essas viroses que têm tentado pegar as pessoas, para que haja um fortalecimento de corpo, fortalecimento de saúde, os anticorpos das pessoas, porque quanto mais forte a pessoa está, melhor ela resiste, passa bem. Quantos querem orar comigo? Então vamos falar com Deus. E se você também tem uma necessidade específica, apresente a Deus agora, porque é o tempo da oração, é o momento em que o Pai está ouvindo a oração dos seus filhos. E eu vou fazer o que Jesus disse: vai e façam as minhas obras. E nós vamos orar para esse propósito agora. Querido Deus e Pai, nós cremos na Tua palavra, assim está escrito e assim procedemos nesta hora, orando para que o Seu poder manifestado venha sobre esta nação, para diminuir esses impactos sociais, essas viroses, estas gripes e toda forma de mal que tem tentado se levantar, e que haja um fortalecimento nos corpos dessa nação, haja saúde nessa nação, ó Pai. E eu oro de forma especial pelos meus irmãos e as minhas irmãs, que têm enfrentado muitas vezes situações diversas, as quais pensam só o Senhor tem poder, e nesta hora eu oro abençoando, para que a vitória chegue, para que a sua força venha em socorro dessas famílias, dessas pessoas, para trazer a alegria, óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. Vem, ó Pai, manifesta o teu poder, porque em nome de Jesus eu ordeno, sai agora toda forma de mal, em nome de Jesus, amém. Diz para quem está do lado: vitória. Coloca a mão no coração aí. Querido Deus e Pai, obrigado por esse tempo que podemos já meditar na Tua palavra para viver bem aqui e a eternidade. Agora despede os Teus filhos para os seus afazeres debaixo da Tua bênção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre cada um, hoje e para sempre. Amém.